E para cumprir a meta fiscal, o governo bloqueou aí 31 milhões de reais de parte do orçamento de 2025, com exceção do Ministério da Educação. Os outros ministérios, né, vão ter que economizar 24 bilhões. É um corte geral, até para emendas parlamentares. E os reflexos disso para o agro? Eu vou começar agora então com o César Bergo, que é economista. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Simone. É um prazer estar com vocês aí. Prazer é todo nosso, viu? Então, cada ministério aí vai ter que fazer os ajustes, os cortes para reduzir as despesas. O Ministério da Agricultura e Pecuária, não é? Também com seus cortes aí, um corte de 622 milhões de reais. E a Farsul, né, dizendo que o Plano Safra, né, disse-me a Farsul na sexta-feira passada que o Plano Safra seria, então, um forte candidato a ter bloqueio pelo Ministério da Fazenda, porque o recurso, né, discricionário pode afetar o Plano Safra 25-26. Eu queria saber a tua análise, não é? Como é que você observa toda essa questão? A princípio, você tem 3 ministérios que atingem diretamente a agropecuária, né? Sem falar no meio ambiente também. Então, de fato, é preocupante, porque a novidade que o governo traz agora é deixar por conta dos ministérios colocarem quais são as rubricas que eles vão ter que cortar. Antes vinha de cima para baixo, então o Ministério da Fazenda não foi tão cirúrgico, simplesmente diz que o corte é linear, tirando o Ministério da Educação e o Banco Central. Então, vai criar muita dor de cabeça, sobretudo para aqueles ministérios que têm um bom orçamento. No caso do Ministério da Agricultura, preocupa bastante, em função exatamente do seguro também, a lavoura, né, que pode ser afetado, e principalmente a questão também da assistência técnica. Então, nós temos que ver quais são as medidas que o Ministério da Agricultura vai tomar, o mapa, né, e também o Ministério da Pesca, ou os outros ministérios ligados a agronegócio, porque é um momento complicado, mesmo porque ainda não está definido ainda, em função do imbróglio envolvendo o IOF, que atinge também muitas agroindústrias, né? Isso também, sobretudo a questão da cadeia de fornecimento, tudo isso impacta não só o Ministério, como também o dia a dia da indústria da agropecuária, os produtores rurais, em função do IOF, que é essa grande discussão que está tendo agora lá no Congresso e que cria uma incerteza e, de fato, acaba não tendo muita transparência e previsibilidade falta também. Então, viu, Simone, a grande questão agora é os ministérios receberam um prazo para dizer aonde que vai ter os cortes e nós vamos ter que trabalhar isso com muito. A gente perdeu aí o contato com o César Bergo, que estava falando justamente nessa expectativa do mercado em relação a esses cortes, não é, ô César? Eu estava falando aqui, cortou um pouquinho a nossa comunicação, essa expectativa toda do mercado em relação aos cortes, né, nos ministérios. Você citou muito bem aí os ministérios da Agricultura, Desenvolvimento Agrário, a gente também tem o Ministério da Pesca e Aquicultura, ou seja, todo mundo vai trabalhar diante dessa medida, né, do governo, e também do outro lado a gente tem a pressão do IOF, não é? A gente vê aí que o governo tentando aumentar essa arrecadação, né? Disseram os aliados que nessa conta também tem o IOF, taxa de juros alta. Os críticos dizem que o governo não tem que aumentar o imposto e sim diminuir gastos. A pressão, então, do Congresso para que o governo, então, ache uma outra alternativa, caso contrário, vai barrar a medida. E se não correr essa possível arrecadação, a gente ouviu falar já, é uma possibilidade de mais cortes chegando aí, e tudo isso a gente vê lá na ponta final, você citou as agroindústrias aí, pode aumentar os custos de produção, ou seja, é uma apreensão de todos, não é? As implicações são muitas. Quando você aumenta imposto, ainda mais no Brasil, que você tem uma carga tributária muito elevada, e utiliza um imposto que o fim dele não é arrecadatório, é regulatório, né? Imagina como fica o diretor financeiro das agroindústrias e também do comércio, porque você está atingindo também ao fornecimento, porque o governo quer cobrar IOF também das operações financeiras de antecipação do risco sacado, né? Isso atinge diretamente essa área de distribuição dos produtos agrícolas, né? Então, é preocupante sim, porque me parece que muitas vezes, né, o tecnocrata lá, aquele que elaborou essa ideia de usar o IOF, não pensa nas consequências, né? Além dos cortes, né, que acaba gerando o que eu comentei, uma insegurança e a falta de previsibilidade, né, que é importante nos negócios econômicos e financeiros, acaba, de alguma forma, tirando o sono do produtor rural em função também do aumento e da inflação, né,
que essa decisão pode ocasionar. Lembrando que a nossa taxa Selic está em 14,75 e elevaram, por exemplo, os juros do risco sacado para 3,98, ou seja, praticamente aumentou aí 2,5% ou 3% em alguns casos, e numa taxa de juros já elevada. Imagine como vai funcionar o sistema de crédito para financiamento de toda a produção agrícola. Não tenha dúvida que isso é preocupante, ainda mais agora, né, que a gente viu aí esse recorde de produção do primeiro trimestre, como a gente já esperava, né, o PIB do Brasil recebendo uma colaboração muito incisiva da área do agronegócio. Aí chega agora esse momento e abre essa preocupação, viu, Simone? Em relação ao PIB, a agropecuária aí ajudando, né, com esses números. A gente viu aí também análises aqui que o mercado interno continua aquecido e a previsão era justamente essa, né, dessa influência positiva do agro. E o ministro Fernando Haddad, viu, César, ele falou hoje, né, em relação às que teriam que ter reformas estruturais para fazer essa correção das distorções para abrir espaço do IOF. Ou seja, ainda é uma expectativa, pressão do Congresso, o governo estudando essas possibilidades aí, porque está todo mundo nesse jogo, nessa expectativa de empresas, não é, que lidam com o crédito. Tem vários caminhos que o governo poderia adotar antes de aumentar o imposto, né? Agora fica ali tentando agora tampar o sol com a peneira, porque já soltou a bomba, né? E o Congresso não vai aceitar aumento de imposto. Então você tem várias medidas que poderiam ser adotadas. O governo melhorar a articulação dele com o Congresso para aprovação da reforma do imposto de renda, a questão da reforma administrativa, a questão das desonerações. Existem muitos setores da economia que têm benefícios fiscais injustificáveis, né? E acaba a população e a indústria que trabalha também sendo prejudicada. Então, são outras medidas, sim, que podem ser, de alguma forma, analisadas, né? E fica também o presidente da República puxando a orelha do Ministério da Fazenda, dizendo que tem que conversar mais com o Congresso, e é o que nós vemos. Fica essa questão de uma insegurança, viu, Simone? Imagine na cadeia produtiva, né? Aqueles produtores e as indústrias que estão querendo melhorar a sua colocação, e como você bem colocou, está produzindo sim, bateu um recorde importante, a safra está boa, e aí, às vezes, cria o problema para depois dar uma solução que não vai ser boa, porque o problema também já atrapalhou bastante, viu, Simone? Tá certo, César Bergo, economista. Muito obrigada pela análise, viu, César, hoje aqui nessa segunda-feira. Um bom início de semana para você e até uma próxima oportunidade aqui comigo, né? Porque hoje eu estou apresentando o jornal, mas o líder aqui da nossa bancada é o nosso Felipe. Então, até uma próxima oportunidade para a gente voltar a conversar, viu, César? Sim, Simone, a gente já esteve sempre presente aí, estou à disposição e torcemos para que o bom senso reine nas decisões não só do Congresso, como também do Poder Executivo. Um grande abraço a todos.